Boa noite, meus queridos irmãos. Feliz domingo, feliz dia do Senhor. Estamos mais uma vez nos reunindo aqui nessa transmissão ao vivo para poder cultuar ao nosso Deus, adorá-lo, engrandecer o seu nome, para poder louvá-lo, bendizê-lo, meditar na sua palavra, elevar as nossas orações até ele, cantar cânticos que engrandeçam ao nosso Senhor. Nós estamos lamentando mais uma vez, que ainda estamos na quarentena, não podemos nos reunir como gostaríamos aqui em nossa igreja, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo governo e pela Convenção das Igrejas do Betel Brasileiro, a CONIB. Estamos com as nossas portas fechadas, apenas a equipe de mídia está trabalhando nesse momento para fazer com que essa transmissão chegue até a sua casa e você possa cultuar conosco. Obrigado por estar aí. Já pega esse link, compartilha com outras pessoas. Agora que o culto está começando, vamos reunir o maior número de pessoas possíveis ao redor da mesa do Senhor para celebrar e meditar na sua palavra. Nós costumamos abrir os nossos cultos com a leitura bíblica e eu sempre gosto de abrir com o Salmo. Então vamos meditar nesse momento, vamos refletir por um instante no Salmo de número 118. Ele é um salmo que engrandece a pessoa do nosso Deus. Nós leremos apenas alguns versículos, mas será muito edificante certamente. Veja bem, Salmo de número 118. Abra na sua Bíblia, no seu smartphone, onde você estiver acessando. Confira conosco, acompanhe conosco. Verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Glória seja dada ao nosso Deus, que mesmo nesse período de pandemia, de crise, mesmo estando reclusos em casa, nós podemos confiar no nosso Senhor, a quem nós temeremos. Ele é o nosso ajudador, o nosso fiel, o nosso protetor. O que podem fazer os homens? Nós temos o Deus de toda a terra conosco. Oremos ao Senhor. Bendito seja Deus que nos fez, que nos formou, que nos chamou para si, nos reuniu como seu povo, rebanho do seu pastoreio. Nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Reina sobre nós, governe sobre nós, estabeleça o seu trono, ó Deus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja e sobre as nações. Manifeste a sua glória a todos os povos, Pai. Que esse período, Senhor, de confinamento seja um período, Senhor, que nós possamos conhecer as riquezas da sua graça, a multiforme beleza do seu amor, Pai. Que nós possamos conhecer da tua bondade, que todos aqueles que o temam possam dizer: o seu amor dura para sempre. Que o teu povo diga que o seu amor dura para sempre. Que o teu Israel diga que o seu amor dura para sempre, Pai. Faça-nos conhecer as riquezas, nas palavras de Paulo, a largura, a altura e a profundidade do teu sublime amor. Recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração, a nossa devoção, Pai. Os louvores que cantaremos daqui a pouco, que subam até o teu trono, Pai, como oferta suave a ti, Pai, como incenso para as tuas narinas. Glorifica-te a ti mesmo, Senhor, no nosso meio, e fira-nos com a tua palavra. Fale conosco esta noite, Pai. Em Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Louvemos ao Senhor. A graça e a paz, Igreja do Senhor, mais uma vez aqui nós estamos. E temos o privilégio de juntos estarmos adorando ao Senhor. Então, vamos mais uma vez declarar o nosso amor a esse Deus. Vamos exaltá-lo, vamos engrandecê-lo. Amém, queridos? Que Deus possa estar ministrando aos seus corações a sua palavra. Que o Senhor possa estar alcançando cada mente, cada coração. Que o Senhor possa estar modificando e transformando mais uma vez o nosso caráter através das Escrituras Sagradas e através dos louvores que nós estaremos entoando. No canto só de lábios, cante sim, tirando cada palavra do seu íntimo. Amém? Deus os abençoe nesta noite.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. tu fazes que tudo Coopere para o meu bem. tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. sim, Senhor, Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Senhor, Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! E é nessa alegria que nós continuaremos buscando a face do nosso Deus. Amém? Aleluia.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Declara ao Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo. Vou seguindo, para o alvo eu vou. Aleluia. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Oh, coisa boa é adorar e louvar ao Senhor. Amém? E agora, queridos, para encerrar esse primeiro momento, vamos dizer: reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em meu coração, reina em minha mente. Que eu venha ser, como disse Paulo, escravo do Senhor. Escravo de orelha furada, onde apesar da liberdade que recebemos, mas sabemos que temos um Senhor, o qual deve ser adorado, louvado e exaltado. Amém? E a nossa liberdade, queridos, estar nele, dentro dele, não fora dele, não distante dele. Então diga ao Senhor nesta noite: reina em mim, ó Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir da beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
que o Senhor agora possa ministrar o teu coração através da palavra. Amém? Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Louvado seja Deus por esse privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos para glorificar, exaltar, bendizer o seu santo nome e ouvir da sua voz, ouvir da sua palavra. Nós separamos este dia para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem a ministrar aos nossos corações. E eu quero lhe convidar então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 18. Nós estamos ministrando nesses domingos uma série de mensagens intituladas Os Encontros de Jesus. E hoje, de forma específica, nós iremos meditar um pouco acerca do encontro de Jesus com Pilatos. Iremos ler no capítulo 18, dos versos 33 ao 40, e no capítulo 19, do 1 ao 16. Amém? Vamos ler o texto sagrado. Diz assim, João 18, 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Capítulo 19, verso 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus então respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou aqui é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César.
Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos mais uma vez o teu nome nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio maravilhoso de estarmos reunidos como igreja do Senhor, corpo de Cristo, para te bendizer, para te exaltar, para te entregar os nossos louvores, as nossas canções, intercessões, súplicas, ações de graças, e também para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Rogamos que o teu Espírito possa ministrar nossa alma, ministrar os nossos corações. Rogamos para que o Senhor possa nos restaurar, nos renovar, nos vivificar através da pregação das Sagradas Escrituras. Que em nome de Jesus nossos corações possam ser inclinados a te obedecer, a fazer a tua vontade, a cumprir os teus desígnios, a glorificar o teu nome, ó Deus, nessa terra. Fala conosco, nós nos calaremos e ouviremos a tua voz. Em Cristo nós rogamos, nós te pedimos. Amém. Irmãos, durante toda a história, se nós formos olhar para trás, nós percebemos que diversos governantes se levantaram no mundo. Líderes políticos poderosos que influenciaram não somente os lugares em que eles estavam inseridos, mas também outros povos, outros reinos, outras nações, a humanidade como um todo. E é tão certo isso que até hoje nós falamos acerca deles, nós citamos os seus nomes. E eu quero lembrar para os irmãos, por exemplo, alguns destes. Cito Ciro, o Grande, governante do Império Persa. Inclusive, nas Escrituras nós vemos um relato acerca dele. O próprio Deus o usou para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Ele era admirado pelos povos da época, mas também temido pelo grande poder que tinha. Outro grande imperador, governante, foi Alexandre, também considerado Magno, o Grande. Foi ele quem destronou o Império Persa e começou a dominar diversas regiões do mundo antigo. Ainda jovem, aos 33 anos, ele despontou como um grande general. Diversos territórios foram submetidos ao seu domínio, ao seu governo. Quando nós partimos agora para a época pós-Cristo, nós temos Constantino, também considerado Magno, o Grande. Constantino foi o mesmo imperador, agora de Roma, que deu aos cristãos a oportunidade de adorarem a Jesus de maneira livre. Antes os cristãos eram perseguidos, ultrajados pelo fato de adorarem a Jesus. Mas Constantino, então, ele vai liberar esse culto público e os cristãos irão poder enaltecer, engrandecer ao seu Deus à época. Até hoje, Constantino ele é lembrado. E também pela história é narrado como o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo. Temos mais à frente, por volta do ano 800 depois de Cristo, outro grande imperador, Carlos Magno. Ele foi o responsável por administrar uma grande porção de terra na época da Idade Média, ali no período da Europa Ocidental. Carlos Magno, ele foi considerado um dos primeiros imperadores do Sacro Império Germânico.
Ele foi, na época, coroado por um dos papas, e a história nos conta, a história fala que Carlos Magno, ele foi aquele capaz de trazer de volta a antiga glória que o Império Romano tinha alcançado anteriormente. Durante a Idade Média, então, Carlos Magno, ele despontou como uma grande liderança política. Mais à frente, já por volta do século XIX, nós temos Napoleão Bonaparte, conhecido como um grande estrategista militar, conquistou diversos territórios na Europa, dando à França uma notoriedade extrema. Ele conseguiu, na época, imprimir às nações medo. Napoleão, ele, por sua habilidade de guerreiro, conseguiu formar um grande império. E é lembrado na história como um homem poderoso, que tinha muitos súditos e que fazia muitos povos, na época, o temer. E, por fim, eu gostaria de citar, já no século XX, Hitler, Adolf Hitler, dos grandes líderes nazistas, que, por seu poder de exército, conseguiu matar muitas pessoas, influenciar muitos povos, considerado hoje um dos maiores genocistas da história, tinha uma capacidade extrema de arregimentar pessoas para estarem ao seu lado e acreditarem no seu discurso de liderança, de raça superior. E, infelizmente, quando citamos o seu nome, nós só temos informações tristes a dar, a contar, a narrar, a dizer. Enfim, por que cito esses homens? Porque aquilo que nós iremos compartilhar nessa noite diz respeito ao encontro do Senhor Jesus com um dos grandes líderes da sua época, Pilatos, governador da Judéia. Esse contexto que nós lemos do texto do apóstolo João diz respeito aos últimos dias da vida do Senhor Jesus. Se nós formos olhar para a narrativa anterior, nós vemos o Senhor Jesus ceando com os seus discípulos, estabelecendo então a nova aliança no seu sangue. Pedro, ele é avisado pelo próprio Jesus que ele iria negá-lo. Jesus, com alguns dos seus discípulos, ora no Getsêmani, rogando ao Pai por clemência, por misericórdia e por graça diante do momento tão dolorido pelo qual ele estava passando naquele momento. Ele então é preso, cumprindo-se a profecia. É levado ao Sinédrio, um local de reunião de mais ou menos 70 a 73 judeus líderes religiosos na época, que começam a indagá-lo, perguntando, questionando se de fato ele era o Filho de Deus. Para os judeus, Jesus estava blasfemando, dizendo-se ser semelhante ao próprio Deus. Jesus é levado a Anás, a Caifás e logo após a Pilatos, governador da Judéia. O evangelista João não conta, não narra, mas no evangelho de Lucas nós vemos que Jesus também é levado a Herodes, o tetrarca da Pérea e da Galileia, e novamente é levado a Pilatos, onde então é sentenciado à crucificação. O que nós lemos é uma narrativa magnífica, irmãos, de um diálogo que aconteceu entre Jesus e Pilatos. E o encontro de Jesus com esse governador, ele vai revelar o caráter superior do reino de Cristo. Nós temos ali um governante romano, representante de Tibério César, diante do Senhor Jesus.
o Rei dos Reis está conversando com o governante da Judéia. E nesse diálogo nós podemos perceber princípios magníficos acerca do reino de Cristo, que é superior ao reino dos homens. O reino de Cristo, então, possui um caráter superior. E como nós podemos perceber as características desse reino? Através das declarações de Jesus diante de Pilatos. Nós percebemos no texto que Jesus ele não fala muita coisa, mas aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, aquilo que ele externa, aquilo que ele evidencia, traz para a gente, traz para nós afirmações significativas acerca da natureza do seu reino. E nós iremos então ver algumas características desse reino. Em primeiro lugar, o reino de Cristo não diz respeito às coisas dos homens e às coisas dessa terra. Olhem, quando Jesus ele vai declarar no capítulo 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Antes, Pilatos tinha perguntado para ele, os judeus têm dito por aí que você tem falado, declarado que é rei dos judeus, ou as multidões têm externado que você é rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Jesus, então, vai declarar no verso 37, tu dizes que sou rei. Mas antes, no verso 35, Pilatos vai então dizer para ele, acaso eu sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Jesus então fala para ele no verso 36, o meu reino não é deste mundo. Jesus então diz para Pilatos que o seu reino não diz respeito às coisas dos homens, nem às coisas dessa terra. O meu reino não é deste mundo. Portanto, o reino de Cristo, ele é divino, ele é espiritual, ele é superior, ele é atemporal. O reino de Cristo não está limitado às riquezas do mundo ou à inconstância dos homens. Jesus, com essa afirmação, expõe a Pilatos a natureza do seu reino, contraditando com a inferioridade do seu governo e as limitações terrenas do seu poder. O representante de César estava acostumado a inflamar-se com a sua glória, não sabendo ele, nem meditando ele, que a mesma glória que ele tinha, que ele possuía, era passageira. Jesus diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não diz respeito a coisas deste mundo, a coisas dos homens. Eu quero lembrar para os irmãos algumas declarações de Jesus que estão inseridas nos evangelhos. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 17, o Senhor Jesus declara, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Cristo está intrinsecamente ligado a súditos que entendem, que compreendem que para fazerem parte desse reino é necessário viver uma vida de arrependimento. Pois os terrenos, os carnais, os envoltos em seus pecados e delitos não podem fazer parte do reino santo de Cristo. A menos que
Arrependam-se dos seus pecados e sejam por Deus reorientados para viver em novidade de vida. O homem, em seu impetuoso orgulho, não poderá participar das benesses da majestade celestial. Pilatos, ele era soberbo, ele era altivo. Amava o poder e ser exaltado pelos homens, certamente era um dos seus principais hobbies. Os humildes de coração é que fazem parte do reino de Cristo. Este é um rei que recebe de bom grado os abatidos e quebrantados de coração. Pilatos certamente, irmãos, não entendeu essa afirmação. Jesus declara: o meu reino não é deste mundo. Para fazer parte do meu reino, não participam pessoas como você, porque aqueles que fazem parte do meu reino são os que entendem acerca de uma vida de arrependimento, de contrição e de quebrantamento diante do Deus que governa o seu reino. Em Mateus 6,33, Jesus declara: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Os súditos do reino buscam as coisas do reino em primeiro lugar, é o que Jesus está dizendo. Porque o reino de Cristo emana saciedade para aqueles que dele desfrutam, enquanto os ímpios buscam copiosamente preencher as suas vaidades. Os cidadãos do reino compreendem que Deus suprirá todas as suas necessidades e cabe a eles, a estes cidadãos, buscarem viver de acordo com a ética estabelecida pelo seu rei. Enquanto Pilatos, os romanos à época, buscavam as coisas deste mundo, Jesus estava dizendo para eles: os meus súditos, aqueles que fazem parte do meu reino, um reino que não é deste mundo, buscam coisas celestiais, coisas que estão acima, coisas que são superiores. Em Lucas, no capítulo 18, versos 29 e 30, Jesus declara: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. O reino de Cristo, contrariado ali com o reino de Pilatos, com o governo de Pilatos, traz como ideal o princípio da renúncia. Os cidadãos desse reino renunciam, se preciso for, seus bens, confortos e família, pois sabem que aquilo que estão a receber é extremamente superior a tudo aquilo que hoje possuem. O ímpio sempre quer mais. Aqueles que não conhecem a Deus sempre quer mais em relação às coisas dessa terra. O justo, os crentes, os nascidos de novo, os que fazem parte do reino, sabem que seu tudo é o próprio Rei, é a própria pessoa de Cristo habitando em seus corações. O reino de Cristo é superior. E esse caráter do reino de Cristo é afirmado através da expressão, da frase, da fala de Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Porém, nós vemos ainda um segundo aspecto do reino de Cristo, que seria o seguinte, que é o seguinte: o reino de Cristo carrega o testemunho da verdade. Em toda a história da humanidade, irmãos, em toda a história da humanidade, os homens sempre buscaram a verdade para saciarem
o vazio de seus corações. Criaram os seus próprios ídolos, forjaram suas religiões, divagaram em seus pensamentos e se iludiram em suas convicções efêmeras. Pilatos estava agora diante da própria verdade. Sua mente obscura só seria clareada se Cristo lhe abrisse o entendimento para que o mesmo enxergasse a luz do reino e fosse tomado por ele. A vida de mentiras e de enganos do governador se contrapunha ao estado eterno da lei justa de Deus revelada aos homens e da sua soberana vontade expressa através do seu Filho, que estava ali agora, à sua frente. E nós vemos no capítulo 18, no verso 37, Jesus declarando para Pilatos: de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Pilatos depois pergunta, no versículo 38, que é a verdade? Jesus fala da verdade de Deus. E era o representante de tudo aquilo que era mais verdadeiro nessa terra. Em João 1,14, a palavra fala: aquele que é o verbo, a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele era cheio da verdade de Deus. Ele testemunhava acerca da revelação salvífica do Pai aos homens, evidenciando o estabelecimento de uma nova aliança que propiciaria à humanidade uma vida coerente com os desígnios do seu Criador e com a ética do reino. O próprio Cristo era a verdade, e aquilo que ele falava, dizia, pregava, externava, bradava nos quatro cantos da terra, dizia respeito à verdade de Deus sendo revelada aos homens. Verdade que falava acerca de arrependimento de pecados, que falava acerca de contrição de coração, que falava acerca dos propósitos de Deus em perdoar uma humanidade que estava afastada do seu Criador. A nova aliança estava sendo estabelecida e era acerca dela que o Senhor Jesus falava, pregava. Em João 8:32, o Senhor Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio ensino de Cristo é a verdade. Os que se apropriam desse ensino, da sua pregação, da sua palavra, são libertos de seus pecados e passam a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pilatos estava diante daquele que tinha solução para o seu pior problema. Jesus poderia naquele momento salvar o governador, libertar o governador. Ele mesmo perguntou, Pilatos perguntou, o que é a verdade? O que é isso que tanta gente busca, que os filósofos antigos procuravam? O que é a verdade? E lembram que Jesus falou no capítulo 14 de João, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Além de testemunhar da verdade, Cristo é a própria verdade. Carrega em si mesmo a plenitude da divindade e somente Ele é capaz de satisfazer a insaciabilidade dos corações dos homens.
Ele revela o Pai e somente Ele leva a humanidade pecadora e errante de volta aos braços de Deus. Não há outra verdade. Ele é único, o todo verdadeiro, onde não há sombra de variação. Talvez você, como Pilatos, que não conhece a verdade, esteja se perguntando de fato o que é a verdade. Eu quero dizer nessa noite que há uma verdade, e essa verdade é Cristo. E somente Cristo e mais ninguém pode levar você para o céu, pode lhe reconciliar com o Criador. É por isso que o reino de Cristo é superior ao reino de Pilatos, ao governo de Pilatos. Porque o reino de Cristo carrega a verdade, testemunha acerca da verdade. E não do engano, da mentira, da escuridão, dos quais o Império Romano estava acostumado a carregar. O reino de Cristo é um reino de luz, de salvação, de transformação, de perdão de pecados, de resgate. O reino de Cristo transforma o ímpio em justo e tira do inferno, levando para os céus aqueles que estavam condenados à perdição eterna. Mas ainda, em terceiro e último lugar, nós vemos outro caráter do reino de Cristo sendo evidenciado por meio de outra declaração que Jesus esboça diante de Pilatos. O reino de Cristo é pleno em poder e dele emana toda a autoridade que há na terra. Os homens são o que são, possuem o poder que carregam, digo, principalmente os governantes deste mundo, os políticos, os poderosos, os grandes empresários, enfim, porque do Senhor advém o seu conceder. A autoridade de todo e qualquer homem é delegada. Sua esfera de atuação nos bastidores do poder do mundo está completamente dada pelas mãos do Todo-Poderoso. No capítulo 19 agora, verso 11, vejamos o verso 10 primeiro. Pilatos declara: você se nega a falar comigo? Ele queria conversar com Jesus. Queria que Jesus falasse mais. Jesus passa a maior parte do tempo calado. Pilatos então diz: você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus então responde no verso 11: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Jesus então coloca Pilatos em seu lugar. Certamente o governador ficou confuso diante dessa afirmação. Quem era esse que afirmava ser maior do que ele? Não podia acreditar no que estava ouvindo. Um simples galileu estava colocando em xeque a sua posição de autoridade política e senhor das terras da Judéia. Mas Jesus disse para ele: você só tem alguma esfera de poder, porque dos céus lhe fora concedido. Irmãos, lembram o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 13, verso 1? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
Os cidadãos do reino vivem no mundo dos homens obedientes a autoridades derivadas que os governantes possuem. Os cidadãos do reino de Deus entendem, compreendem que foi Deus quem os estabeleceu, sendo os mesmos convictos que o soberano, o Deus soberano, todo-poderoso, governa e cumpre os seus propósitos na terra por meio de quem ele quer. Não compreendia, não entendia Pilatos que aquele lugar, aquela posição que naquele momento ele ocupava e o que ele estava fazendo, levando Cristo à crucificação, era amando do próprio Criador. Pilatos era mais um dos personagens do grande teatro de Deus. O Senhor estava usando para cumprir e estabelecer os seus propósitos naquela geração, naquele período. Mateus 28, 18. Lembram que Jesus falou? Depois de ressurreto, ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Só ele e mais ninguém possui todo o poder, governo, soberania e autoridade. Jesus, o Rei do reino, somente ele é o detentor de absolutamente todo o poder e autoridade. Diante dele, governantes se dobram, impérios se prostram, seus servos se humilham e os demônios estremecem. Tamanha a sua supremacia e capacidade de subordinar a si mesmo todas as coisas. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele não dá a sua glória para ninguém. É por isso que o seu reino tem um caráter superior ao reino de Pilatos, ao reino dos homens. Em Apocalipse 11, 15, no livro da esperança, diz o texto: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino de Cristo é eterno, difere dos homens da terra, que hoje governam e amanhã são destituídos do seu trono. Falei de Ciro, falei de Alexandre, falei de Carlos Magno, de Constantino. São apenas nomes da história. Porém, o reino de Cristo é eterno, o seu governo é para sempre, nunca será esquecido nem terminado. O trono do Messias, o ungido de Deus, é alicerçado em infinitude e não se desgasta com o tempo. Seus súditos podem confiar na sua contínua existência e descansarem em sua natureza salvífica e deleitável e aprazível. Aqueles que se deleitam no reino de Cristo possuem esperança em seus corações. Esperança de que o seu governante está no trono e dele nunca sairá. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero lembrar para você que Jesus, ele continua no controle de todas as coisas. Jesus não é como Pilatos, que anos depois morreu, passou. Jesus está vivo, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E o apóstolo Paulo declara que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é rei e ele tem o controle da sua vida. Concluo com a frase de Abraham Kuyper. Foi primeiro-ministro da Holanda. Ele declara: não há um
centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer: é meu. Tudo Ele domina, tudo Ele controla. Não somente todo o universo, mas também as nossas vidas, mas também a sua vida e o seu coração. Deleitemo-nos no reino, no governo e no domínio do Deus de todas as coisas. Ele tem cuidado de nós. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite e te agradecemos por pertencer aqui. Dedicamos ao Senhor a nossa devoção e depositamos aos teus pés a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos descansar na tua soberania e crer que tudo o Senhor governa. A ti a honra, o poder e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, quão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra abençoada, que louvor abençoado. Que o Senhor possa aplicá-la no nosso coração, fazer frutificar como boa semente. Que nós possamos reconhecer a supremacia do reino de Deus e do seu Senhor, de Cristo, o nosso verdadeiro soberano. Que nós possamos reconhecer, como o pastor Jamerson falou, que todos os homens, assim como Pilatos, não passamos de súditos desse grande rei, desse grande Senhor. Glória a Deus por isso. E para encerrar o nosso culto, eu gostaria de dar apenas alguns avisos. Não vá embora, acompanhe esses avisos, eles são muito importantes. O primeiro deles são as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Em todas essas redes estamos com o mesmo nick, o mesmo nome, @Igreja Betel Torre. Tudo junto, minúsculo, você pode acessar. Na verdade, você já deve estar assistindo isso pelo nosso YouTube. Então, eu espero que você tenha já se inscrito no nosso canal, curtido esse vídeo e que você também já esteja com o link pronto para mandar para as pessoas que você conhece, pela sua família, seus amigos. Aí quando terminar, você vai para o Instagram e você já curte lá o nosso Instagram, segue, vê as nossas publicações, porque é lá no Instagram, inclusive, que nós faremos a transmissão quarta-feira do nosso culto de oração. Temos feito todas as quartas o nosso culto ao vivo no Instagram, com a participação dos irmãos, um período de oração, cânticos, meditação na palavra. Tem sido uma bênção. Participe conosco, vai ser muito bom ter lá. É muito agradável ter os irmãos conosco sempre no culto de oração. Quarta-feira, no nosso Instagram. Você não vai ter como saber se não estiver seguindo, se não estiver lá também. Então segue. E no nosso Facebook, você vai ter notícias, informações, novidades, estudos, frases, um conteúdo completo. Então, Facebook, Instagram, YouTube. Curta, compartilhe, comente, se inscreva, faça tudo aí que você já sabe, ativa sino, essa coisa toda, porque você é importante para nós. É importante estar conosco. E fique ligado no nosso culto de quarta-feira. E os aniversariantes? Ah, sim, temos aniversariantes essa semana. Tem a irmã Fátima Silva, ela é uma irmã muito querida nossa, ela é a sogra de Carlinha, e nós louvamos a Deus pela vida dela, lhes damos o parabéns, irmã, que Deus abençoe você. Ela fez aniversário dia 22 agora de maio, parabéns, irmã, que Jesus lhe abençoe, lhe dê graça. E também é o aniversário de Bianca, foi agora no dia 23, parabéns, Bianca, que Jesus possa te dar graça também, de fazer crescer no Senhor, lhe edificar, que o Senhor possa cuidar de você e dos seus caminhos, que vocês, irmãs queridas, irmã Fátima e Bianca, sejam abençoadas por Deus, que o Senhor possa cuidar de vocês nesse período de crise e que nós possamos nos ver logo de volta na nossa comunidade. E o último aviso, já para fechar, é apenas os dízimos e as ofertas. Nossa igreja, como qualquer igreja, sobrevive, se mantém a partir das ofertas que os irmãos fazem voluntariamente. Nós recebemos os seus dízimos e as suas ofertas, as suas doações de maneira voluntária, livre, deliberada, e nós agradecemos por isso. Vai aparecer aí na sua tela a nossa conta bancária, você pode fazer o seu depósito, transferência, através dessas informações que estão aí, desculpa. Você pode fazer transferência, depósito. Mas se você não puder transferir ou fazer depósito, você pode entrar em contato com os nossos tesoureiros. Os irmãos da igreja têm os contatos deles. Nós temos 2 Tiagos que estão servindo ao Senhor conosco nessa área e vão lhe assistir a como fazer com que a sua doação, a sua oferta chegue até nós. É isso, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar graça durante essa semana, uma semana abençoada, na proteção do Senhor, nos livre do mal, nos livre dos vírus, nos livre de tudo, possa manter os nossos celeiros abastecidos e nos fazer permanecer firmes. Oremos para encerrar o nosso culto. Senhor Deus bendito, Deus amado, Deus verdadeiro, luz verdadeira, Tu és o centro das nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Pai amado, Tu és o nosso querido, único, suficiente Senhor e Salvador.
Nós depositamos em Ti a nossa confiança. Obrigado, Senhor. Obrigado pela redenção. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Cristo, o Rei do reino de Deus, o verdadeiro Rei, nosso verdadeiro Senhor. Obrigado por essa palavra que foi ministrada. Obrigado pelos louvores que nós podemos cantar. Que esse culto, Senhor, suba até o seu trono como oferta suave. Que esse culto, Senhor, seja para o louvor da sua glória. Que através de tudo aquilo que foi feito essa noite, Pai, que nós possamos participar. Que o Senhor ministre bênçãos sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Fica conosco. Quando acabar essa live, quando, Senhor, voltarmos aos nossos afazeres e durante toda essa semana, fique conosco, Pai. Que o Teu Espírito permaneça junto conosco, nos ensinando, nos fazendo lembrar dessas palavras, Pai. Nos tornando, Senhor, não apenas ouvintes, mas verdadeiros praticantes dela. Não como aquele louco que viu o seu rosto no espelho e logo esqueceu, mas que nós possamos viver pautados na Tua revelação. A Santa Escritura e o nosso Cristo, a imagem do Deus invisível e o nosso Mestre. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te exaltamos, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a gloriosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Ótima semana. Fica com Deus.